Voltamos. Olha só, a gente já teve o primeiro vídeo para falar sobre a Alta Idade Média e a estruturação do feudalismo. A gente já teve um vídeo anterior para falar sobre as transformações que a gente tem na Baixa Idade Média, consequentes transformações do feudalismo. Agora a gente veio para acabar com ele. Nós vamos falar da crise do século XIV e da transição do feudalismo para o capitalismo. Pem! Olha aí, ó, Guilherme em ação, ó os pem, que isso aí é importante. Transição do feudalismo para o capitalismo. E nesse processo de transição, né, estudar quais são os elementos que acabam formando a modernidade. A modernidade como assim? A gente está na Idade Média, certo? A gente vai fazer a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí a gente vai ter que entender o que foi que aconteceu, certo? Depois que a Idade Média acabou. Então vamos lá, olha só. A gente tem alguns fenômenos que acontecem aqui no século XIV que são essenciais para você compreender esse processo, tá? De transição. Um fenômeno muito importante é uma grave crise de fome. Não é a primeira crise de fome que nós temos, certo? A gente já tinha em outros, né? Ao longo da Idade Média sempre teve crise de fome. Só que aí, essa crise de fome, ela virá acompanhada de outras duas desgraças, porque desgraça pouco é bobagem, né? E aí, que são, no caso, a peste negra e a Guerra dos 100 Anos. Então, ela vai ser particularmente terrível aqui, dentro desse contexto. Então, vamos lá. Essa crise de fome, ela está relacionada a uma crise agrícola. A população tinha crescido muito, né? Já vinha crescendo desde os séculos 11, 12, 13. E esse crescimento da população já tinha gerado aquelas transformações que a gente estudou no vídeo de transformações da Baixa Idade Média. Já tinha um renascimento comercial, um renascimento urbano, já tinha já estudou o tanto que o movimento cruzadista exacerbou esse processo. Vocês lembram? As cruzadas ajudaram a despertar a Europa do seu sono feudal. Só que essa crise de fome, ela vai ser especialmente problemática por causa disso que eu falei, porque ela está relacionada a dois outros fatores, né, nesse polishop da desgraça, que você acha que, tipo, aí tem fome, mas aí não é só isso. Lá vem Guerra de 100 Anos, mas ainda tem mais isso, né? Aí tem peste negra. Vai ser especialmente problemático porque você tem a confluência desses fatores, mas independente deles, a gente já tinha as transformações, o que tornam o feudalismo insustentável. A gente tem renascimento comercial e um sistema cuja economia era essencialmente, como eu falei no vídeo passado, agrária. Você tem renascimento urbano em uma estrutura que também é agrária. Então veja bem, com tudo isso, vamos compreender processozinho para ficar mais fácil, para você que tem dificuldade. É assim, você tem uma crise de fome, essa crise de fome acaba debilitando fisicamente a população, quem não morre fica muito mais fraco, e aí então, depois disso você tem aquilo que Giovanni Boccaccio diz em Decameron, né, o renascentista Boccaccio descreve. Ele tem um trecho super interessante, né? Que tínhamos, portanto, atingido o ano da encarnação do Filho de Deus de 1348, quando sobreveio a mortífera pestilência. Essa ele descreve, gente, de forma assim detalhada, né? Com os efeitos da peste negra. Aí, lembrando, por que chama peste negra? Na verdade, a gente tem 3 tipos de peste, mas a gente chama de peste negra, mais especificamente a peste bubônica, que ele descreve, inclusive, aqui. Por quê? Porque essa peste, essa doença gerava bubões negros, como se fossem tumores. Aí ele descreve detalhadamente. Esses tumores, eles se rompem, aí vocês estão almoçando, tá comendo, aí se for adianta aí, ó, uns 3 segundos. O Guilherme coloca uma imagem assim bonita, um X-Bacon, uma coisa aqui para o aluno não traumatizar. Obrigada. Aí, olha só, esses bubões, eles acabam se rompendo, espalhando um líquido fétido, e isso é, né, super contagioso. E lembrando que esse é um dos tipos. E essa peste, ela é transmitida pela pulga do rato. Você vê, mas que desgraça, né? É um rato com a pulga que vem dos navios do Oriente por causa do renascimento comercial. E aí é importante vocês entendam, assim, 2 coisas essenciais sobre a peste negra. A primeira coisa é que ela matou 1/3 da Europa.
porque pegou já uma população debilitada pela fome. Você tinha questões relacionadas à falta de higiene, né, ao misticismo. Exemplo, as pessoas se reuniam para rezar. Ai, gente, se reuniam para rezar, para pedir para Deus acabar com a peste. Imagina aquele tanto de gente apinhada falando acaba com a peste. Aí, claro, né, ela aumentava consideravelmente. E o segundo fator está relacionado a isso aqui que eu acabei de falar. Ela vai gerar uma crise religiosa, né? Uma crise de fé, uma crise cultural, assim, uma alteração no próprio pensamento, no imaginário desse homem medieval. Por quê? Porque quem era responsável, tá, por responder a tudo que a gente tinha de conflito social, de conflito teológico, de conflito filosófico aqui no medievo. O responsável era a igreja. E de repente a igreja não consegue dar uma resposta a essa crise. Por quê? Porque quanto mais as pessoas rezam, o contágio não diminui. E elas também ficam, assim, pressionadas com o fato de que membros do clero começam a pegar a peste. Aí fica assim, mas não são vocês, né, o clero, que são a ponte da gente com Deus? Se vocês adoecem também, quem será por nós? E aí, assim, você tem uma série de interpretações para isso. Então, quais são essas interpretações? Entendia-se que Deus estava castigando as pessoas, os cristãos, com a peste. E estava castigando por quê? Porque certamente ali no meio daquela comunidade tinha pecador. Assim, eles vão se voltar contra os judeus, que são perseguidos, né, ao longo de toda a Idade Média e também a Idade Moderna. Os judeus serão considerados hereges infiéis, né, que Deus poderia estar castigando por causa deles. Então é uma coisa assim, poxa, tem um judeu ali naquele lugar, então a peste pode ser por causa dele. Então você tem uma perseguição em massa, você tem uma perseguição maior das chamadas bruxas, né, que no caso eram mulheres que de alguma forma iam contra determinados padrões estabelecidos. Você tem um misticismo geral, além de uma sensação de que a igreja não tinha como, não oferecia resposta, né, a essas demandas. E aí é tão interessante que culturalmente a morte se torna um tema assim super recorrente. O que você mais tem, gente, são caveiras. Caveiras, você tem, por exemplo, um quadro super interessante, né, que é o Triunfo da Morte do Peter, pior que é holandês, como é que eu vou falar holandês? Peter Bruegel. Peter Bruegel. Então, esse nome que tá aí, ó, na tela, tá ótimo. Então, esse quadro dele, O Triunfo da Morte, ele representa muito essa alteração cultural. Por quê? Você percebe como toda uma mentalidade, né, ficou impregnada por essa ideia de que a morte era certa. Você também tem um outro que é a Dança da Morte, aí tem todo mundo dançando com a morte. Deseja a todas as inimigas vida longa. A morte, né, se torna um componente do imaginário desse homem medieval. Você tem também a Guerra dos 100 Anos, né? Esse conflito, que na verdade são 116 anos. Esse conflito entre os reinos da Inglaterra e da França também vai acabar ceifando uma parte da população, enfraquecendo parte da nobreza, mais especificamente a nobreza de quem vai perder, que no caso é a Inglaterra, e aí você gera mais caos social ainda. Aí o que acontece? Você tem fome, peste, guerra, as pessoas em crise. E aí, dentro dos feudos, falta mão de obra, pois a morte vem e ceifa 1/3 da população. Tem um povo que já estava morrendo de fome, tem a guerra, enfim, né? Como eu disse, é o Polishop mesmo da desgraça. E aí o que acontece? Dentro do feudo falta mão de obra. O senhor feudal começa a superexplorar os servos. Só que vocês já ouviram uma frase, minha avó falava: quanto mais você aperta a areia, mais ela sai entre os dedos. Quanto mais os senhores feudais superexploravam esses servos, né, que tipo já tinham um sistema feudal que era um pouco menos rígido por causa daquelas transformações desde o século XI, mais esses servos reagem com violência. E aí a gente tem as grandes revoltas camponesas. Você pensa, o senhor feudal quer que tenha produção. As coisas estão caríssimas, né? Você tem uma hiperinflação, porque falta gente para trabalhar, você colhe menos. Além disso, o próprio sistema de produção europeu ainda era muito problemático. Tem outro termo
termo, eu vou colocar aqui na tela assim que eu lembrar. Guilherme, quando eu lembrar o termo, você coloca aí. Aí o que acontece? Senhores feudais exploram, os servos se revoltam nas chamadas jaqueries. O que são jaqueries? Jaqueries é um nome que a gente tem primeiro na França, né? Mas as revoltas se espalham. As revoltas dos Jacques. Jacques seria o equivalente aqui no Brasil a João Ninguém. Tipo, são as revoltas dos João Ninguém. Aí você já percebe, né, que quem é que dá esse título? Que é uma nobreza extremamente incomodada. Porque a função dessa nobreza não é proteger a região do caos. A igreja fornece o argumento, mas quem vai levantar a espada, que a gente chama de espada material, não são os nobres? Aí você imagina, tem revolta aqui no feudo, né? E assim, quando eu falo revolta, não é revolta tipo hashtag seu feudal feio, não. É revolta de morrerem 30 mil pessoas, de servos colocarem fogo no castelo, enforcar o senhor feudal nas próprias tripas e sair fazendo uma desgraceira infinita, gente, porque realmente, olha, não estava sendo fácil. E aí o que acontece? Nesse contexto, se eu tô no feudo, aí de repente todo mundo se revoltando no meu feudo, tá? Eu vou recorrer a quem? Eu vou recorrer ao meu vassalo. Só que e se no feudo dele você também tem revolta? E se naquela região você também tem revolta? É aí nesse contexto que é necessário fortalecer aqueles que são os suzeranos. A gente fala que é o suzerano dos suzeranos. São aqueles nobres que têm tantos vassalos, né, que muitas pessoas olham e dizem, não, aquele ali é meu suzerano, que são os reis. Mas você também tem a situação de um nobre que teve condição de lidar com essas revoltas, certo? Se fortalecer de tal modo que ele é coroado rei daquele determinado lugar. Então, diante do caos, gente, para ficar bem fácil para vocês, você tem uma crise, situação de crise, bagunça, né? Bagunça assim, né, que tá morrendo milhares de pessoas. Então, diante de uma situação dessa, você precisa de quê? Você precisa de uma mão forte para resolver o problema. É nesse contexto que existe um tipo de arranjo. E isso aqui que eu vou falar é muito, muito, muito importante. Que existe um tipo de arranjo entre as classes para manter esse grupo dos que são os servos e que já estão, muitos, como assalariados no seu devido lugar, que era sempre na base da pirâmide. Então vamos entender. Olha só. A nobreza apoia a centralização do poder nas mãos dos reis, porque ela sabe que precisa de uma força para resolver o caos, resolver a bagunça. A burguesia, de certa forma, também está muito insatisfeita, né, com a estrutura feudal, não só por causa das revoltas, mas por outros motivos. Aí você presta atenção de novo, ação aqui. Mas por outros motivos. Exemplo, existia uma insatisfação por parte dessa burguesia, que são comerciantes, né, que estão crescendo desde que eles surgiram, com o fato de que eles dependem dos feudos, né? Em muitas regiões eles dependem dos feudos para um processo de segurança, de transporte de mercadorias. Eles estavam insatisfeitos porque existiam várias moedas circulando e mais que isso, essa burguesia, ela precisa expandir os seus negócios, ela quer fazer comércio. E isso só é possível se a gente tiver um poder centralizado. Então a burguesia tem interesse na centralização do poder nas mãos desses reis, assim como a nobreza? Tem. E o que parte da burguesia faz? Ela vai financiar exércitos mercenários para que esses nobres, né, para que os reis ou nobres que serão coroados aí consigam lidar com esse caos social. E aí o que esses nobres fazem? Eles, com esses exércitos, eles guerreiam inclusive contra os nobres e começam a centralizar o poder e formar os estados nacionais. Eu vou ter uma delimitação de fronteiras, o poder na mão de um monarca, vou ter um exército nacional, porque essa era uma necessidade, né, desse contexto. Eu vou ter também uma única moeda, vou ter um idioma nacional, geralmente, né, era super comum que você tivesse, não mais nesse contexto, mais de um idioma, mas assim, você tem uma língua nacional e você tem uma burocracia. Você tem, amparando esse rei, essa mesma nobreza que apoiou a centralização do poder dele. E a igreja? Cara, a igreja, diante de suas dificuldades de responder à crise, a igreja também apoia
a centralização do poder. Mas desde que esse processo começa, você não tem uma estrutura, né, de relações entre o poder, que é o temporal, que agora vai ser o poder dos reis, do Estado, e o espiritual. Você não vai ter uma relação homogênea. Nós teremos inúmeros conflitos, né? Vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre esses conflitos. Então veja bem, aí estão formados os estados nacionais, esse é um processo que também não é homogêneo, já que, né, eu usei esse termo. Você tem gente que forma antes, tipo Portugal, você tem gente que forma depois, né, muito depois, como Itália e Alemanha, que só vão formar seus estados nacionais em 1870 e 1871. Você não tem assim, terminando a Idade Média, né, todo mundo formou estado nacional e acabou o feudalismo. Esse processo heterogêneo, inclusive, pode ser cobrado de você numa prova. Né, um dos mais importantes medievalistas com o qual nós trabalhamos, que é o Legoff, ele fala sobre isso. Ele fala que, na verdade, as estruturas feudais existiram na Europa, em parte considerável da Europa, até a Revolução Industrial. Em alguns lugares, até a Revolução Francesa. Então, você não tem um processo homogêneo. Mas, enfim. E aí, continuando. Você tem, então, esse fortalecimento, poder nas mãos dos reis, e aí entenda uma das lógicas que a gente tem aqui da modernidade. Esse rei, que não mandava praticamente nada aqui no medievo, ele vai mandar pra caramba na Idade Moderna. Ele vai mandar tanto que, centralizando o poder em suas mãos, nós o chamaremos de rei absolutista. Então é aqui que começa a se formar uma das características políticas da Idade Moderna, que é o absolutismo. Agora, e aquilo que você falou da transição do feudalismo para o capitalismo? Pois bem, o capitalismo já estava dando seus primeiros passos, né? A primeira fase dele, que seria essa fase comercial. O que acontece é que a gente vai ter uma intensificação das estruturas, que são estruturas capitalistas, né? Se sobrepondo às estruturas feudais. Aí, gente, é muito interessante que... Peraí. Nós temos também um medievalista, que é o Hilário Franco, que é um medievalista brasileiro, que assim resume perfeitamente essas transformações, tá, oriundas dessa transição do feudalismo para o capitalismo, da Idade Média para a Idade Moderna. Olha só, eu quero que você preste muita atenção nesse texto que está aí na sua tela. Guilherme, coloca um texto aqui. Vamos lá. Vamos analisar o que ele tá falando, que aí, assim, nunca mais você vai esquecer, vai ficar, assim, topíssimo, rei do mundo aí, na discussão desse tema histórico. Vamos lá. Ele vai falar assim: diante da crise agrária, era necessária a conquista de novas áreas produtoras. Diante da crise demográfica, fazia-se necessário o domínio sobre populações não europeias. Quando ele fala domínio sobre populações não europeias, ele está falando o quê? Ele está justificando, né, o processo que a gente tem de expansão marítima e de domínio do chamado, inclusive, Novo Mundo. É aqui que você tem uma das bases do mercantilismo, que é essa primeira fase do capitalismo, tá? Que é o processo de ocupação de novas áreas e depois, consequente, colonização dessas áreas. Continuando, diante da crise monetária, fazia-se necessária a descoberta de novas fontes de minérios. Qual é a crise monetária? O comércio tinha renascido, mas houve um esgotamento das fontes de metais da Europa. E você precisa desses metais, né, para você cunhar moedas. Então, era necessário você ter acesso a novas fontes de minério. Olha aí, perfeito. Expansão marítima, colonização. Chega aqui na América. A gente não tá no país Minas Gerais, melhor lugar que existe? Então, a gente chama Minas Gerais por quê? Justamente porque nós fomos a resolução, mesmo que tardia, para Portugal dessa questão, né? Aqui eles encontraram minérios. Em outras regiões da América, o povo lá que fala espanhol é onde os espanhóis encontraram seus minérios. E é por isso que uma das características desse mercantilismo que está se formando aqui é o metalismo, né? O acúmulo de metais. E aí vamos lá. Diante da crise social, fazia-se necessário um monarca forte, controlador das tensões e das lutas sociais. Olha só, monarca forte é o fortalecimento da figura dos reis. Diante da crise político-militar, fazia-se necessário uma força centralizadora e defensora de toda a nação. Crise político-militar
você precisa ter exércitos nacionais, dominar as forças militares. E aí você explica, justifica, tá, a formação dos estados nacionais, além da centralização, a formação dos estados nacionais. Diante da crise clerical, fazia-se necessária uma nova igreja. Aí presta atenção. Essa crise clerical está relacionada, né, àquele processo que eu falei com vocês. A igreja não deu conta de responder à grave crise, inclusive gerada pela segurança da peste negra. Então fazia-se necessário uma nova igreja. Que acontecimento é esse aqui, gente? Que é um dos acontecimentos que inauguram a modernidade. É a chamada reforma religiosa, que vocês chamam de reforma protestante. Diante da crise espiritual, fazia-se necessária uma nova visão de Deus e do homem. Começavam os novos tempos. Você sabe o que é essa nova visão de Deus e do homem? É uma ruptura com a perspectiva teocêntrica e o retorno à perspectiva antropocêntrica, humanista. Isso aqui é o renascimento cultural. Quer dizer que esses novos tempos, que são sintetizados aqui pela modernidade, têm como características mercantilismo, absolutismo, renascimento, reforma protestante. Então, com base em tudo isso, saímos do feudalismo e entramos na Idade Moderna. Agora tem uma coisa, como é que a gente, para estudar, fala assim, mas qual que é aquele dia, assim, que a gente pode virar e falar, saímos, né? Não é mais da Idade Média, não, acabou, agora é a Idade Moderna. Então, tem um marco histórico que é feito justamente para facilitar o processo de estudo dessas questões, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos. O que acontece? O Império Romano do Oriente, que nós chamamos de Império Bizantino, ele cai sob as cimitarras dos turcos otomanos. E aí, esse aí é formalmente o marco. Mas assim, historicamente são todos esses processos que eu citei aqui, certo? Então tá bom. Aí agora a gente vai estudar sobre as características mais gerais do mercantilismo e do absolutismo. Então, fica calmo, vai dar certo. Até mais.